Homecast pra você, pra sua família, pra sua casa, álcool em gel na bala, Rodrigueira do meu lado a 2 metros de distância. E hoje nós vamos falar do que? Home office, maldição ou bênção. E o nosso convidado você conhece, ele é o ilustre torcedor do maior time de futebol, campeão de quase tudo nos últimos tempos, eu acho. O mais querido Flamengo, ex-técnico de futebol, aqui está do meu lado, de salão do time de jovens da IPJA, colecionando várias eliminações e derrotas nos últimos campeonatos. Claro, algumas vitórias também, presbítero da nossa querida IPJA e advogado sócio do escritório Fogaça e Scherrer, advogados associados. Por um tempo deu aula na área do direito em alguns cursos universitários de graduação e pós-graduação. Já escreveu um livro, é isso mesmo, o cara já escreveu um livro, um capítulo, né? E aí, na verdade, um capítulo, né? Mas já plantou uma árvore, ele disse que plantou uma árvore, não sei qual, se bem que a sua mãe contesta essa informação. Ele tem 2 lindas filhas, isso mesmo, Júlia e Elisa, bênçãos do relacionamento com a sua linda esposa querida Maiara. Um beijo pra Má, com quem é muito bem casado há 9 anos, doutor Rodrigo, advogado Rodrigo, técnico de futebol Rodrigueira. Seja bem-vindo ao nosso Homecast. Rapaz, toma uma água aí, muita apresentação pra pouca pessoa. Diegão, prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui com essa moçada, gente boa, tenho acompanhado o Homecast, tenho visto o quanto de showman você tem se apresentado, quantos convidados, quantas conversas que agregaram muito, né, para minha vida especial e para a vida de quem está nos acompanhando aí também. Espero manter o nível hoje, né, trocar uma ideia aqui contigo e a gente falar desse tema que é muito atual, que traz impacto na minha vida profissional, pessoal, e vai ser bem bacana. Espero poder contribuir de alguma forma aí. Daqui a pouco a gente está de volta. Solta a vinheta, Josué, Matheus e Ju. Home office, bênção ou maldição? Estamos de volta com o nosso Homecast mais querido do Brasil e sem mais delongas, se você está sofrendo com esse home office, você vai ter uma aula com o nosso advogado. E sem mais delongas, Rodrigueira, bênção ou maldição? Céu ou inferno? Bom ou péssimo? E aí, Rodrigueira, como que tá o seu home office? Diego, eu estava ouvindo um dia desses o Ed Renekiewicz, pastor, e no podcast ele comentava que o nome não deveria ser home office, deveria ser hell's office, o inferno, que isso não é coisa de Deus, isso é coisa do diabo. E ao ouvir aquelas palavras eu fui refletindo um pouco e me permito aqui divergir em parte do Ed para começar a tentar chegar a uma conclusão contigo aqui e partindo da premissa inicial da sua pergunta, né? Bênção ou maldição, céu ou inferno, bom ou péssimo? Eu lembro que na faculdade de Direito a gente fazia algumas perguntas para os professores e eles sempre respondiam da seguinte forma: depende. Vou te responder da seguinte forma: depende. Nós temos que entender que o home office, da maneira como estamos hoje, dentro do contexto, ele é um. E o home office, como ele foi planejado e programado, né, lá atrás, não é algo novo, ele é outro. Então, acho que eu preciso distinguir bem para a nossa conversa aqui daqui por diante, o home office no contexto da pandemia, no contexto de tempo de exceção, tempo de calamidade pública, nessa loucura toda que todos nós estamos vivendo, e o home office numa condição normal de temperatura e pressão. E por que eu digo isso, né? Nós fomos forçados a partir de março praticamente a adotar o home office. Claro, aquelas posições e ocupações que assim permitem, né? Algumas posições e ocupações não permitem a prática do regime de home office. Então nós somos obrigados praticamente a adotar esse tipo de regime, né? Então isso não nos permitiu, a quem não tinha muita afeição, muita proximidade a esse regime, de um dia para o outro estar inserido dentro do seu lar, da sua casa, com todo o caos instalado, sem ter preparado absolutamente nada. Internet de 3 GB.
esperando a Vivo bater na sua porta lá e ela não vem, né? Não falando mal, mas não falando bem da Vivo também, com quem eu tenho um processo judicial. O Anet também, né? O Anet. Pode colocar a Anet também no meio disso aí. Isso, se você tem uma tipo net, dificulta mais ainda. Então você imagina o caos desse home office, né? Eu, particularmente, aí você na segunda parte da sua pergunta me faz a indagação como está o meu home office, né? 16 de março, eu me lembro que foi o primeiro dia de início ali do meu home office, quando eu, ao levantar, ainda ensaiei pensar em ir para o escritório, mas conversando com a Mayara, o meu sócio já no WhatsApp ali, Rodrigão, as notícias dão conta que, né, babou, é melhor não sair, estamos em isolamento. E a partir dali, então, desde 16 de março, eu comecei a prática do home office em tempos de pandemia. E para mim, como experiência desde 16 de março, é bom ou é péssimo, né? É céu ou é inferno? É inferno. É péssimo. Tem sido péssima a experiência para mim, em um certo sentido. E eu explico, né? Eu, como o Diego na apresentação disse, tenho 2 filhas. A minha filha maior tem 4 anos e 3 meses, um pouco mais. A minha filha menor tem 6 meses. Tranquilo, a casa tá tranquila, bem tranquila. Ela nasceu dia 21 de fevereiro, então antes de um mês de vida, ela já estava vivendo o tempo... Uma pandemia. No meio de um home office, pai e mãe, tudo em casa, né? A mãe já teve a experiência de home office em tempo normal de temperatura e pressão, que eu vou trazer essa experiência também que eu tenho familiar, que é muito importante para os nossos queridos aí entenderem o quanto que também pode ser bênção, né? Mas falando do que eu estou vivendo hoje, tem sido péssimo, né? Por quê? Você termina um dia muitas vezes às 15, às 17, às 18, né? Você não foi um bom pai, você não foi um bom marido, você não foi um bom profissional em todos os momentos do seu dia. Então você começa a ter uma crise, uma reflexão de como eu posso melhorar. Então o começo nessa adaptação a forceps foi muito difícil, né? De ter a conciliação de tudo isso, né? A capacidade de adaptação rápida, que no meu caso demorou um pouco ainda, em virtude do caos, né? No meu contexto, eu também tenho que separar um primeiro momento de home office em pandemia, onde a minha esposa estava de licença maternidade. Então ela ainda trabalhou home office, mas muito pouco, em alguns casos pontuais. E isso foi, em certo sentido, bom, porque as minhas 2 filhas tiveram uma atenção maior dela, mas em outro sentido não, porque as 3 também precisavam de uma atenção maior minha, que fisicamente estava ali presente, né? No âmbito familiar. E isso me trazia essa pena no fim do dia de ser um péssimo pai, ter sido um péssimo profissional. Isso com o tempo eu fui conseguindo conciliar melhor e foi enxergando a partir daí algumas vantagens do home office. Então eu posso dizer, eu vi a minha filha dando o primeiro sorriso, né, com poucos meses. Eu vi a minha filha dando a primeira gargalhada. Eu vi minha filha rolando pela primeira vez no chão, coisa que eu não vi da Júlia, né, por estar trabalhando. O homem, no Brasil principalmente, quando você é empregado, você tem os 5 dias iniciais quando o teu filho nasce, né? E depois você acaba retornando ao trabalho. Então você perde muito momento de crescimento dos seus filhos, né? Isso eu posso dizer que tem sido uma bênção. Então tenho tirado o momento de caos, proveito desse momento de caos para ver algumas coisas que eu não consegui ver na minha primeira filha. Então na Elisa, nessa segunda bênção na minha vida, eu tenho conseguido participar de mais momentos, né? Então isso é interessante. E o segundo momento que eu divido o meu home office é com relação ao retorno da minha esposa ao trabalho, que se deu agora no início de agosto. E aí, Diego, você acaba tendo que criar, né, com alguns cuidados, todos os cuidados. Eu confesso que eu tenho procurado tomar alguns cuidados até certo ponto exagerados. Ok, o tempo vai me dizer se sim ou se não, mas um excesso de cautela para mim não tem feito mal, principalmente porque eu sou do grupo de risco com pressão arterial, segundo dizem os especialistas, né? Então eu procurei ali criar uma bolha, eu com a Mayara, né, de uma rede de apoio. Então, com o retorno da Mayara ao trabalho, graças a Deus,
ela conseguiu também permanecer no regime de home office. Então, nós temos uma rede de apoio, uma pessoa nos ajuda por um determinado momento do dia, um curto momento do dia, e do meio da tarde para frente volta aquele caos inicial, que é driblar, mas com a Mayara trabalhando, né? Então, hoje a Mayara, por exemplo, teve uma reunião e um treinamento agora às 17, e eu precisando ali responder alguns e-mails, questionamentos, uma no colo, a outra assistindo um desenho e tal. Então você tem essas dificuldades, principalmente quando a tua filha maior chega para você e pergunta, né? Pai, você não quer brincar comigo agora? Pergunta para a mãe, você não quer brincar comigo hoje? Então essa adaptação de todo o núcleo familiar, ela não é fácil. O dia a dia não tem sido fácil, mas eu prefiro enxergar muito mais bênção em estar vivendo esse momento com a minha família mais próximo do que maldição, do que uma coisa péssima. Mas tem dia que eu conversando com a Mayara um dia desses, cometi um pecado, cometi um pecado. Como quem não cometesse, que atire a primeira pedra. Olha o pecado que eu cometi. Mayara, sabe o que eu estava pensando? Poxa, esse contexto de pandemia, home office, não seria mais interessante se a gente não tivesse filho? Me doeu depois que eu falei isso, né? Porque minhas filhas são uma bênção, é sensacional ser pai. Você jovem que nos assiste aí, que Deus te abençoe e chegue nesse estágio da vida que é maravilhoso, é sensacional. Até o amor de Deus pela nossa vida, você começa a entender um pouco mais por essa bênção que é ser pai. E a Mayara me surpreendeu na resposta dela. Ela falou, olha, pensei, mas eu pensei também em não ter marido. Pensei em ser sozinha e morar com a minha mãe. Falei, poxa vida, né? Aí como é que fica a situação, Quebrou, né? respondeu. Já estava mal, agora fiquei pior ainda, né? Então, tem sido uma experiência, Diego, interessante. Eu tenho agora, né, com 6 meses praticamente, 5, 6 meses praticamente de home office em tempos de pandemia, conseguido conciliar melhor. Adotei algumas práticas, algumas rotinas, né, que a gente pode discutir aqui no nosso bate-papo, que tem me ajudado. Mas, em certo sentido, depende, né? Tem hora que é o inferno. Depende. Tem hora que é eu o fico céu. pensando assim, cara, se você tá aí assistindo essa nossa troca de ideia e tá odiando o home office, cara, você não tá sozinho. Acabou de ouvir aqui, você não tá sozinho. Tá sendo difícil pra todo mundo. Isso é a vida, né, cara? Mas uma pergunta fora da pauta, hein? Pra pegar você do nada, é se a Júlia já apertou algum delete que não era pra ter apertado lá. Rapaz, tem algumas situações engraçadas. Eu queria saber se aconteceu alguma coisa aí. Tem algumas situações engraçadas, né? A Mayara faz videoconferência, eu faço também videoconferência, eu tenho audiências virtuais, né? Coloco terno, gravata. Só né? da parte de cima. Detalhe entre nós dois, depois eu te conto nos bastidores, tá? Terno, gravata. Cara, o William Bonner não usa calça. Não precisa. Não precisa. Não precisa, o cara só tá aqui, cara. Você vai revelar pro Brasil inteiro. É meus óbvio, clientes, e a gente sabe disso. Aqui a gente precisa, mas eu sei que não. Então a gente coloca realmente de cima aqui, né? O ângulo da câmera favorecendo. Então já aconteceu da Júlia invadir o espaço de um e de outro e aparecer no meio da reunião, no meio da audiência, no meio da videoconferência, né? E aí isso tem sido normal, você tem visto vários memes, né? Tem um meme clássico, então eu sou só mais um, é uma experiência minha que você aí que também é pai pode ter se identificado, né? Mãe pode ter se identificado. Uma outra situação, né? Eu tô lá no meio de uma petição, um raciocínio que eu demorei a estudar, demorei a conseguir fazer com que ele acontecesse para eu transformar em parágrafos, né? E aí eu tô ouvindo, pai, isso porque eu tô com... O meu escritório está dentro do meu quarto, né? Porque a Mayara está usando outro espaço de escritório. Então a gente segmentou lá e se dividiu dessa forma. Tô ouvindo pai, não atendi, procurando me abstrair naquele momento, sabia que ela estava sendo assistida, estava tranquila. Ela veio, abriu a porta, pai, vem aqui na sala agora, por favor. Mas o que aconteceu, filha? Vem aqui, por favor. Olha aqui, por favor, esqueci. Qual o nome mesmo dos 3 porquinhos? Nossa. Falei, filha, papai tava... Quais as respostas vieram? Papai tava trabalhando, né?
realmente eu sei o nome, é Cícero Heitor e Prático. Você sabia o nome? Sabia. Cara, Porque não era a primeira vez que ela me perguntava, eu tive que dar uma gugada, né? Algumas semanas atrás. E ela esqueceu. saiu na petição o nome dos porquinhos. Ô, Diego, eu voltei pra minha sala, meu home office. Seu Sentei, abençoado home office. eu comecei a dar risada. Já era, foi pro vinagre o meu raciocínio. Tive que voltar pra Pausa pro cozinha, café. pegar um café. Pausa pro café. Pausa pro café. Então você tem N outras situações. Tem uma minha com a Maiara também, que você casado, né? A gente ama as nossas esposas. Elas Com também certeza. nos amam. A gente sabe disso. E no nosso relacionamento, né, a gente sempre tem a última palavra. É. Sim, senhora. Sim, senhora. Acabou que um dia a Maiara tinha uma reunião às 11 horas da manhã por videoconferência e ela começou na panela de pressão a deixar o arroz lá cozinhando. E deu a incumbência para mim pro WhatsApp, virou e falou: olha, daqui para frente você cuida e finaliza aí o cozimento do arroz. Falei, tá bom. Coloquei no cronômetro, olhei direitinho, tal. Voltei lá na panela, esperei a pressão sair, olhei. Sou bom em feijão, gosto de fazer lentilha. Isso eu entendo, arroz eu tô aprendendo ainda. Olhei pra panela. Eu tô bem então, pelo menos. Olhei pro arroz, eu falei, eu não tenho certeza se isso tá bom ou se tá ruim, né? Peguei a panela, levei a Maiara aqui com o notebook, né? Eu vim por aqui então, mostrando pra ela aqui a panela com arroz, apertando. Ela com fone, negociando um processo de R$1 milhão, uma condenação judicial trabalhista, ela só me deu aquela olhada. Aquele olhar, Tipo assim. calibre 12, que atingiu o meu coração, causou um rombo enorme. Eu voltei e finalizei o arroz e todo mundo comeu. Tava bom o arroz. Rapaz, ninguém reclamou, mas se tava bom eu não sei. Então, a Maiara depois acabou a reunião e falou, poxa, mas, né, olha aí o arroz, né? Eu falei, não, desculpa, realmente eu não... E você tem essas situações, né? Cara, eu quero... por favor, eu quero fazer o convite pra quarta que vem. Você tá aqui com a gente, eu não sei se ela tá saindo. Se ela não tá saindo, a gente coloca uma TV. Skype. A gente coloca ela no Skype, porque eu quero muito ouvir a sua versão. Por favor, semana que vem convidado, tá bom? Aproveitando então essa intimação por oficial de justiça pessoalmente, eu preciso agora fazer uma defesa, né, da minha esposa. Não, mas falando sério agora, eu digo aqui como figura masculina, né? E eu vejo a figura feminina, a mãe, no meu contexto, né? Falando ainda da minha experiência na sua pergunta inicial. É muito difícil para a mulher, mais do que para o homem. É muito difícil para mulher mãe, mais do que para o homem. Nós homens temos algumas habilidades, algumas capacidades diferentes das mulheres, mas elas têm, com a cultura toda que se criou, né, uma responsabilidade maior. De fato, para algumas tarefas, a amamentação é nítido que é da mulher. Para outras tarefas, nem tanto, né? Então, hoje, agora que os dois voltaram a trabalhar, a Elisa ainda mama no peito e ela acorda geralmente 1, 2, chega a acordar até 3 vezes de madrugada. E a Maiara levanta todas as vezes. Às vezes a Maiara fica lá 1 hora no quarto, 1h30, já chegou a ficar até 3 horas no quarto. Já aconteceu da Elisa dormir 10 horas seguidas, né? O bebê vai se adaptando. Então hoje, na primeira vez, a Maiara sabe que é uma mamar, ela levanta e vai. Na segunda vez, ela sabe que é uma mamar, ela levanta e vai. Deu a terceira, a Maiara faz o cálculo na hora, fala, não é mamar. Eu só sinto um espeto no meu ombro aqui. Não tenho tempo nem de despertar, isso ela vai reclamar, porque ela também não tem, mas a gente é mais mole, né? E aí eu tenho que levantar, e às vezes reclamo, já aconteceu uma vez de eu nem levantar, de eu ficar esbravejando, rapaz, que vergonha, né? Mas aconteceu. Cara, você tá entregando tudo aqui. A Maiara falou para eu não falar isso, mas a gente que fala mais que a boca, a gente acaba entregando os pontos, né? Mas é para vocês verem que realmente as dificuldades que nós temos vivenciado nesse tempo de pandemia, seja como homem casado, pai de crianças, né? Seja você jovem também. E aí não compensa aumentar e diminuir uma dificuldade em detrimento da outra. Competição, né? Não tem. Não existe. Então cada um com a sua especificidade, cada um com a sua peculiaridade. Eu tenho amigos solteiros que me abordam da seguinte forma:
Rodrigo, eu queria ter crianças em meio a essa pandemia, porque às vezes eu estou tão estressado no trabalho que se eu pego o sorriso de uma criança, já me dá um novo ar. Que da hora, que da hora. Olha que sensacional. Aí eu olho pra ele e falo, tô alugando 2, você quer ficar aí uma semana? Uma semana. Né? Então, pra você ver que a grama do vizinho sempre é mais verde, mas todo mundo tem nesse tempo de pandemia, né? E aí, finalizando aqui essa primeira questão, que eu disse que eu comentaria da Maiara em temperatura normal de pressão, 2017, final do ano, nós tínhamos que tomar uma decisão pela vida profissional da Maiara e pensamos, oramos muito, entregamos nas mãos de Deus, com sabedoria desenhamos um planejamento A, um planejamento B, e ela foi para conversa com a direção da empresa. Deus é Deus, Ele entregou um plano C, e o plano C que nós não tínhamos pensado envolvia a Maiara trabalhar em home office, porque ela tinha um projeto pessoal de cursar o mestrado, que graças a Deus ela terminou com sucesso. E nesses 2 anos, 2018 e 2019, a Maiara trabalhou em home office. Nós tínhamos uma filha, e eu posso dizer para você que foi ótimo, porque ela pode dizer mais do que eu. Ela trabalha em Pindamonhangaba, então olha a distância, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, eram 2 horas e o risco todo de trânsito, né? Ela passou a trabalhar em casa. E aí a condição normal de temperatura e pressão, quando você tem filhos, é que eles estão na escola. Hoje eles não estão na escola, né? A escola com distanciamento, essa loucura toda, eles estão em casa. E outra, você precisa também dar aula para os seus filhos, o conteúdo chega, o material que seja, tal. Então naquela condição normal de temperatura e pressão, ele é bênção. Sim. Porque a Maiara teve mais qualidade de vida, a nossa família sentiu, teve mais qualidade de vida, a parceria aumenta, né? A tranquilidade aumenta. Então você consegue enxergar bênção, né? É outro tipo de home office. Outro tipo. Então, por isso que... É um home office muito mais preparado. A empresa, exatamente, a pessoa... Agora a gente caiu de paraquedas. Então a gente foi... Mas cara, eu fico pensando, né? Você passou aí 4 meses de home, você tá com quanto tempo já? Desde 16 de março, né? Então abril, maio, junho, julho, agosto. Cara, 5 meses. Então provavelmente já dá pra escrever um livrinho de home office aí, de umas dicas, né? Então eu queria só a dica, cara. Como que a gente cria uma rotina prática no meio desse home office? Porque eu fico pensando, eu atendo o meu chefe às 23 horas da noite, não que o Carlos César me ligue, né, nesse horário, mas eu atendo às 23 horas, o cara, eu não atendo. Como que é esse jogo de cintura? Criar coisas práticas. Eu sei que no primeiro mês você provavelmente foi aquela loucura, o segundo também, e a gente vai se acertando, mas hoje com 5 meses, acho que você já tá manjando já. Sim. E você trouxe uma palavra muito interessante, que é a rotina, né? E rotina também você aprende muito com as crianças. Em que sentido? A rotina, ela te permite ter uma previsibilidade e uma segurança, uma certeza do que vem pela frente, né? Então você não está tão suscetível ao fator surpresa, ao elemento, né, não pensado. Claro que ele existe, mas quando você cria uma rotina, né, e dentro dessa rotina você cria hábitos, você cria habilidades, você desenvolve habilidades, desenvolve competências, né? E cria alguns mecanismos simples, né, até para ajudar na ativação cerebral. Então, uma outra situação, né, você acorda, faz o café da manhã para a tua família, ainda com a cara toda amassada, de pijama, e aí você vai ter aquele tempo de trabalho a partir dali. Como é que você faz essa transição? Né? E precisa ser uma transição intencional. Exato. Você precisa entender que isso precisa acontecer e criar hábitos para que isso aconteça de uma forma mais natural, que seu cérebro também compreenda que virou uma chave. Então, o que acontece? Você vai lá, faz todo o seu asseio de manhã, lava o teu rosto, escova o teu dente, né? Tira o remelo do olho, coloca uma roupa confortável, senta-se, pega um último cafezinho, se você toma o café, como eu gosto muito de tomar, senta ali e o seu cérebro, opa, estou numa outra posição, estava lá com uma vestimenta, estou aqui, mudou, aprendeu, mudou. Chavinha mudou. Então isso é importante, né? A organização, ela é importante, a disciplina, ela é importante,
o tempo, o espaço, né? A organização do tempo, o espaço, trabalhar com agenda, né? Você tem a sua agenda diária, aquele planejamento do dia, da semana, do mês, né? Você que trabalha aí, o teu supervisor, o teu gerente, o teu superior, possibilita isso para você, converse com ele, né? Isso é importante, porque você tem uma previsibilidade ali do que vai acontecer e isso te gera um menor estresse, né? Você vai se adaptando mais fácil. E quando eu falo de tempo de trabalho e tempo pessoal e uma ação intencional sua, tem que tomar muito cuidado. Você falou das dificuldades iniciais e hoje eu já aprendi, com muito apoio da minha esposa, que é da área de recursos humanos, o começo eu ia almoçar com a minha família ali, né? Todos reunidos, mas eu estava pensando naquele e-mail que eu tinha acabado de ler, então eu estava à mesa almoçando, mas não estava presente com a minha família almoçando. Da mesma forma, eu ia para a minha estação de trabalho e ficava pensando na louça que eu deixei para lavar. Só um parêntese, isso não é coisa de Deus. Louça, limpar a casa, não é. A gente faz, a gente tem dor nas costas, a gente cumpre com isso, passa lá o rodo, dá uma chorada, o aspirador, dá uma chorada. A gente faz, se adapta, mas dá uma chorada. Então você senta na estação de trabalho e aí a louça tá toda lá, né? Como eu deixei louça, daqui a pouco eu vou chegar em casa e vou ter que lavar, né? À tarde não deu tempo. E aí você tem uma reunião familiar, a parceria que você tem, no caso dos casados, né? Solteiro, no caso, com os pais, muita parceria nesse sentido, de ter uma flexibilidade também. Falar, olha, eu vou lavar essa louça, né? Deixa eu juntar mais um pouquinho, o momento agora não me permite, eu tenho uma tarefa do meu tempo de trabalho, depois eu volto pro meu tempo. A galera que é sistemática tá sofrendo muito. Porque, tipo assim, uma louça pra um cara sistemático, o cara não aguenta. Entendeu? Você aqui com um prato lá, o cara já ia estar pensando, fazendo um homecast aqui, já pensando lá. Isso. Agora, então, pro sistemático tá sendo uma prova de fogo. Mais difícil. Difícil criar essa rotina, ter essa flexibilidade, né? É capacidade de adaptação, resiliência. Exato. Então, dependendo do perfil, né? Por isso que não dá para desmerecer solteiro, casado, quem tem filho, quem não tem, porque também depende muito, né, de como eu sou, né? E eu com a minha esposa a gente tem aprendido bastante a dar prioridade, principalmente às nossas filhas. A louça ela vai ser lavada, a cozinha a casa vai ser limpada em algum momento do dia ou da semana, né? Mas as filhas, a saúde emocional da tua parceira, do teu parceiro, né, dos teus pais, quem convive aí com os pais, ela é importante nesse momento, porque a gente não pode esquecer. É um home office forçado, em que nós estamos dentro do nosso ambiente familiar, mas, de novo, nem sempre implica dizer que nós estamos com a nossa família. E tem que ser mesmo, dividir o momento do tempo do trabalho, do tempo presencial, pessoal com a tua família, porque você também tem responsabilidade. Eu, no meu caso, responsabilidade com meus clientes. Meus clientes continuam demandando da mesma forma, querem reuniões, querem opiniões ali, você como empregado, seu supervisor está demandando, né? Então você tem que entregar esse trabalho, você tem que entregar o resultado, então você tem que ter muita capacidade realmente de ter uma flexibilidade. A hora de aprender, quem é sistemático, tornar-se menos sistemático. A minha mania, a minha luta eterna contra o perfeccionismo, isso tem sido bom para mim. Sido bom para mim, né? Da gente aprender um pouco mais com isso tudo. E a parceria, né? E muitas das vezes eu tenho sentido falta, Diego, do bom senso. Quando você me pergunta, o meu chefe me liga 23 horas. Porque o chefe não para. Você sabe que os caras não param. Não para. Eu conheço os caras aí, a galera aí não para. Ligando 23 horas, a galera tá depressiva, ansiosa. Uma da manhã tem gente ligando pra mim. Ansiosa, todo mundo ansioso, entendeu? É difícil. E aí... E aí como é que fica a situação? É difícil porque na nossa cultura, né, e aí quem vem de uma empresa, quem é gestor, e geralmente os gestores são da minha geração para cima, temos gestores mais novos, né? Mas os gestores são da geração depois da minha ou da minha, você tem uma mentalidade de que se o teu colaborador, se o teu subordinado está em home office, ele está de pijama, assistindo Netflix,
Ele não tá A dando telona conta do do lado da trabalho, Netflix. a telona do lado, o e-mail responde um ou outro. Jogo do PSG. Então o supervisor, o gestor, ele tem essa visão equivocada, né? De que o cara tá full time. Tá lá, deitado de pijama em berço esplêndido, né? E não é bem assim, não tem sido bem assim. Então você tem que entender, tem que ter o bom senso. Tem que ter o bom senso. Então se o teu chefe te aborda fora de um horário regular de trabalho que vocês combinaram, o bom senso implica no quê? É um projeto urgente, é uma demanda urgente, é uma necessidade que eu preciso amanhã no primeiro horário ter uma resposta. É excepcional, tudo bem. Não é rotina? Ok, vamos flexibilizar, vamos ter o bom senso. A mesma posição de quem é o gestor, né? Eu preciso importunar o meu colaborador por algo que não é urgente, que não é necessário naquele momento. Segura um pouco a onda. Para quê? Porque, de novo, a gente tem que ter esse tempo de trabalho, esse tempo pessoal. Isso é saudável para o empregado, isso é saudável para o empresário, para o ser humano como um todo, independente da situação que você esteja. Então a gente precisa ter o bom senso, né? Cara, então, isso é a questão do bom senso, desculpa te cortar, Adriano. Imagina. Eu tô pensando um pouco na área pastoral, né? O Carlos César, com certeza, tem muito mais rodagem do que eu, até porque eu nem pastor sou ainda. Mas algumas coisas eu ainda já tô pegando já. Cara, se a gente não coloca limite, a gente não tem horário. Isso. Não tem horário. Como uma galera não tem. Né? Como psicólogo não tem, como advogado não tem, o cara te mandando e-mail aí agora. Então, tipo assim, se você não coloca limite, você mergulha no negócio, porque sempre vai ter trabalho. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Isso. Sempre vai ter trabalho. Sempre vai ter o cara que vai estar ansioso, que você vai conversar com ele, sempre vai ter a depressão, sempre vai ter o pecado, sempre vai ter o cliente que quer antes da hora. Sim. Sempre vai ter. Então, cara, todo mundo tem que entender isso, né? Eu acho que esse é um negócio da... Cara, o bom senso, você resumiu. É isso. Uhum. É basicamente isso. E, Diego, há tempo para tudo, né? Exato. E há tempo para tudo, né? Então temos que tomar muito cuidado com ser rígido demais em algumas situações, e o bom senso ele tem que imperar e vai nos ajudar bastante no dia a dia, na nossa prática Com certeza. de home office. Com certeza. Isso é legal. Você tá curtindo? A gente vai tomar um café rapidão e a gente já volta com mais home office, bênção ou inferno. Valeu! Estamos de volta depois do cafezinho, uma pizza de português com o nosso Rodrigão, que é mestre do home office. Pergunto, home office tá rendendo ou não tá? E como lidar com essa pressão de ter que render? Isso é bem interessante, né? Você tem diversas pesquisas e pesquisadores em meio agora, até o contexto da pandemia, querendo medir essa situação, né? Se realmente tem rendido mais ou não. E por incrível que pareça, tem rendido mais, tem tido maior produtividade, né? Ainda que, claro, né, na amostragem dessas pesquisas, não todos, mas um grande número indica que tem rendido mais. E aí você também tem que entender o contexto, né? E o cenário desse render mais. Exemplo, nos grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, você lida com o estresse do trânsito, você lida com outros fatores, transporte público superlotado, não que São José não tenha, né? Também tem, mas o trânsito de São José é totalmente diferente. Então, esse tempo de deslocamento também, então, virou tempo de produtividade, uma maior qualidade, né, de vida no trabalho. Então, isso tem impactado na produtividade, sim. E a forma também, né, como você, com o tempo, nós falamos agora há pouco, né, que eu consegui me adaptar com o decorrer dos meses. Então, com o tempo, você estruturando, organizando, conseguindo, né, ter disciplina, isso acaba também te rendendo uma maior produtividade, te trazendo uma maior produtividade e te deixando também com menos pressão. Porque a pressão, muitas das vezes, ela é nossa para com a gente mesmo. E se a gente tem um desarranjo nessa estrutura nossa, se a gente não é organizado, se a gente não tem disciplina, se a gente não espaça bem o tempo trabalho, o tempo pessoal, isso pode acarretar uma pressão da gente sobre a gente mesmo,
o rendimento vai cair, a produtividade vai cair, o teu superior também vai te cobrar mais, né? Essa pressão aumenta e aí o rendimento cai. E também render mais, né? Produtividade. Uma outra vertente legal dessa pesquisa, nem tanto legal, mas o fato, o dado, né? É que os empregados que hoje estão postos em home office têm executado um número maior de tarefas, né? Um número maior de tarefas. Um pouco se deve àquilo do que eu falei, que o supervisor ele é desconfiado, então eu vou tacando tarefa, né? Vou encher o dia do cara. Confundindo-se a produtividade, né? Porque, veja, tem que ter a entrega, tem que ter o trabalho, né? E nós, principalmente falando aqui para nós cristãos, né? Nós temos que fazer isso com excelência, né? Nós temos que ser honestos com a gente mesmo e perguntar: estou entregando o que eu posso? Estou entregando com excelência? Porque, primeiro, o empregador maior do cristão é Deus. Exato. Não é o homem, não é o meu chefe, não é o meu supervisor, né? Não é o dono da empresa, é Deus. E quando eu estou no trabalho, na missão que Deus me colocou ali, eu tenho que entregar com excelência. Da mesma forma, eu como, né, a minha clientela, tenho que entregar com excelência. Tenho que primar melhor pelo trabalho, tenho que entregar melhor esse trabalho. Vai render mais. A satisfação vem também, os elogios, né? Em meio a essa crise toda, você tem algumas situações de cliente também passando por crise, e aí o cliente fala: pô, mas o trabalho de vocês é excelente, mas segura aqui para mim, segura ali, dá para ponderar aqui, ali, no aspecto financeiro, não quero perder o trabalho. Aí você vai escutando isso e fala: poxa, que legal, né? O termômetro do me ver com um trabalho de qualidade, né? Isso é gratificante pra gente que é cristão, profissional, e entender que a gente está entregando o melhor, fazendo render o nosso trabalho, né? E lidando bem com essa pressão de todo o caos instalado aí. Então é uma missão bacana, dá para render, dá para ser produtivo dentro dos limites. Sim. Você bem colocou, limites, né? Saber também, a geração mais nova, ela tem uma facilidade maior de questionar, de apresentar ao teu supervisor, né? Os antigos, eles ficam com aquele receio maior da hierarquia, os mais novos não, então eles questionam, eles indagam, né? Olha, isso aqui não está dando para mim, isso aqui está pesado, então faça isso. Se realmente o home office está sendo difícil para você, como tem sido, e você tem se sentido sobrecarregado, converse com o teu líder, converse com o teu supervisor, tenha esse diálogo franco, porque a gente tem limite, a gente não consegue abraçar todo mundo, né? E nós temos que ter também o descanso, tem que ter o equilíbrio, que há tempo para tudo, então não adianta. Cara, você matou, né, no ponto. Você acha que, por exemplo, a gente conversou aqui da ideia de que nem todos estavam preparados. Você acha uma porcentagem de quais empresas estavam preparadas para isso? Muito pequena. São as grandes, talvez, que estavam preparadas, né? Sim. Você acha que vai ser o pulo do gato agora? Das empresas entenderem no momento, a partir de agora é a era realmente home office? Ou não, a galera vai querer realmente voltar pro cafezinho, ter que levantar, pegar água lá no coisa, aquela conversa no meio. Porque ainda essa saudade dá também, né, Rodrigão? Dá. De você sair, ir pro lugar, estar lá junto. Mas ao mesmo tempo a empresa vai entender que tem um rendimento maior, sim, que tem um gasto menor. Sim, tem a ideia, tem a questão do gasto, tudo bem que ela vai ter que colocar em outra maneira, mas você acha que vai ser o pulo do gato ou esquece home office, a gente não precisa mais disso aqui? E de novo, né, vamos distinguir bem o home office em tempos de pandemia e o home office bem preparado. Bem preparado, né? E eu vou pensar agora aqui no home office bem preparado, já pensando na nossa vacina, já pensando numa normalidade e pensando nisso, né, na continuidade que as empresas. Eu confesso que tenho sido bem consultado por empresas que não tinham essa prática, querendo a nossa colaboração para estabelecer política de home office junto com recursos humanos, estabelecer alterações em contrato de trabalho, verificar as possibilidades legais, né, de se ter isso parcial ou integral. Então isso tem aumentado e as empresas têm realmente olhado esse índice de maior produtividade, né, e de novo nos grandes centros, principalmente, o evitar o estresse do trânsito, do deslocamento. E um ponto bem interessante que você já antecipou, que é o custo, né? É menos tédio para o empregado,
deslocar para lá e para cá, ter toda essa logística. E o custo para a empresa, né? Ela economiza com benefícios, ela economiza também com estrutura física, com locação. Então todo esse aparato para a empresa é custo e é diminuição de custo. E outra, para o meio ambiente, né? Um número menor de carros no trânsito, menos poluição, menos... Afeta tudo, em escala. Por escala. E é possível. Então eu coloco o tempo normal de temperatura e pressão de home office porque a gente vai ter o happy hour, a gente vai ter o convívio, a gente vai ter a nossa comunhão, congraçamento aqui como irmãos, a gente vai ter as atividades prazerosas, lazer, né? Então, o fato de eu me colocar em home office nesse contexto normal de temperatura e pressão, ele não deixa de ser saudável, porque as relações sociais, né, elas continuarão acontecendo. E o mundo ele tem avançado de tal maneira, Diego, que as empresas entenderam que a mudança ela é constante. Há um alargamento de fronteira, isso há anos, né? Então hoje eu tenho clientes lá que têm contato direto com o diretor na França, aqui, videoconferência, normal, como se estivesse ao lado dele. Né? Isso não tem problema nenhum, a distância já não é. E as relações interpessoais e intrapessoais também têm mudado muito com a tecnologia. Nós estamos conectados o tempo inteiro. É claro, temos que tomar o cuidado e ter a dose do equilíbrio, né, para que realmente as empresas não tragam programas que coloquem os seus empregados no decorrer do tempo a uma situação de exaustão, uma situação de depressão, saúde, né? Então eu penso muito em ambiente saudável do teu trabalho, seja como home office. Então as empresas têm que buscar alternativa. Hoje em dia tem sido feito happy hour virtual. Olha que interessante, né? Eu tenho uma empresa cliente que me convidou para participar dos exercícios físicos diários que eles contrataram uma empresa de fisioterapia. Você para tudo, porque também a empresa tem que cuidar da saúde do colaborador. Né? Então você tem que ter essa visão macro, essa visão de função social, de trazer qualidade de vida para o seu colaborador, porque ele é a força motriz, né, da tua empresa. Então você precisa cuidar disso como, eu vou ser um além, mas como se o empresário fosse um pai, uma mãe e os empregados fossem filhos, né? Guardar as proporções, mas cuidar mesmo com carinho, trazer saúde, seja ela física, mental, aos colaboradores. Então eu tenho visto que as empresas, pelo menos com as quais eu lido e com meus colegas com quem eu converso, todos têm sido consultados a adoção, ajudar na adoção do regime de home office. E é uma coisa que chegou para ficar. Algumas culturas organizacionais maiores já tinham, né? Os Estados Unidos mesmo, a Inglaterra, já tem essa prática de anos, né? Muitas vezes 4 dias na semana presencial, um dia home office, né? Nós temos um amigo em comum que trabalha aqui numa grande empresa em São José dos Campos, que já era, antes da pandemia, 4 dias presenciais e um dia home office. Então isso traz qualidade, né? Conseguir ali almoçar com amigos naquele momento de uma sexta-feira. Então... Mas a velha guarda tá difícil. Você conhece algum velha guarda aí que tá sofrendo para abrir o Zoom? Tô. Conheço. Esse seu tô sofrendo porque eu também tô. Eu sou a velha guarda. Ele falou velha guarda que tá sofrendo para abrir o Zoom. Você tá com 31, pô. Rapaz, não, mas já que você provocou esse assunto, é impressionante, Diego. Algumas empresas querem inventar a roda. Né? Vocês que são da tecnologia da informação na área de TI, me ajudem. Né? O WhatsApp, sem fazer propaganda. Né? O WhatsApp, o menino do TI. Né? O WhatsApp, ele funciona bem, ele faz videoconferência com 1, 2, até 8, se eu não me engano, né? Mas não, a bendita lá, o bendito quer usar o Zoom e tal. Um dia desses eu fiquei preparado para uma audiência, né, com terno e gravata, né? Aquela parte daqui para baixo você cortou da edição, né? A gente vai cortar. Então vamos cortar da edição. Terno e gravata, tudo mais. Fiquei preparado, não chamava, Google Meet, esperando a minha aceitação. Nada. Calor danado, eu de terno e gravata, janela fechada, sem ar-condicionado, ventilador, nada, suando já aqui, nada. Fiquei 1h30 esperando e nada. Falei, não é possível que atrasou tanto assim.
localizei o telefone do advogado da outra parte e liguei. Falei, doutor, o senhor tá esperando junto comigo? Doutor, a audiência já aconteceu. Falei, mas como aconteceu? Eu tô aqui esperando desde 5 minutos antes, tal, eu tô esperando o acesso e tal. Então assim, a velha guarda sofre um pouco. Não sei se foi culpa minha ou se foi culpa... Provavelmente foi, ele não clicou pra entrar, Josué. Poxa vida. Pegou a senha. O advogado da outra parte riu. Falou, doutor, o senhor clicou no link que mandaram? Eu falei, doutor, eu copiei, colei o link e cliquei. Não tinha como eu errar no link, né? Copiar, colar. Doutor, não foi por culpa minha. Tanto é que depois eu acabei peticionando, juntei um print da tela. Falei, excelência, eu tava aqui esperando. Eu estava aqui. Não me falou nada não, ainda, mas... E você não é um velha guarda, né? Porque quando... Você tá ainda coisa, mas a velha guarda mesmo... Velha guarda. Tá difícil, né? Diego, a velha guarda, para você conseguir implementar um home office, tem uma resistência maior, realmente. Porque na cabeça deles, realmente, tem a questão da confiança. O cara não tá fazendo nada em casa. Porque na cabeça deles, a casa não rende. Isso. E pra eles é assim. Então, é difícil lidar com, com as gerações. Porque tem um moleque novão, que é o cara do TI, o cara tá voando. O cara tá rendendo muito mais que 4, 5 caras. Sim. A gente sabe disso. Sabe. A gente contrata um cara de 22 anos voando aí, ele faz tudo que um cara e faz. E faz. Agora o velha guarda. O velha guarda sofre. O velha guarda tem aquela cultura muito arraigada ainda, né? Do presencial, do bater o cartão de ponto. Exato. Fazer o barulho. Fazer o barulho, né? Isso na geração de vocês que são mais novos aí, é jornada flexível. Né? Vocês até pode bater o cartão de ponto, mas não é das 8 às 17. Exatamente. Vai ser uma flexibilidade ali até às 10, depois continua até às 19, né? É muito diferente. Vocês mais novos são de uma geração mais diferente, né? Os mais velhos já não. Os mais velhos têm aquela necessidade ainda do levantar e ir até a mesa do chefe, tomar um café. Jornal impresso. Jornal, o cara comprar um jornal. Nada contra a velha guarda, porque eu tô quase lá. Mas é cultura, né? É uma cultura realmente que a gente carrega de um bom tempo. Então, há uma resistência, sim. Eu percebo que nos documentos que eu trabalho, né, de alteração de regime presencial para teletrabalho, vem os dados todos do colaborador, eu percebo que é uma geração mais nova. É uma geração mais nova. É os caras que estão mandando, então. Os caras que estão mandando. Doideira, vocês que vão mandar nesse mercado. Assim, não tem jeito, né? É o mundo atual, contemporâneo. Exatamente. Conectado. Se você não sai disso aí, você vai ficar onde? Exatamente. Não tem como. Cara, mentalmente falando, você acha que deu uma afetada? Espiritualmente, como que a gente pode lidar com isso? Você, cara, você acha que tá mais cansado mentalmente e espiritualmente por causa de home office? Ou por causa de outros fatores, ou olhando pra galera que a gente tá vendo, todo mundo fazendo home office, porque até a gente tava conversando antes, a gente viu uma pesquisa que o alcoolismo subiu 500%. Sim. Então assim, não, tudo bem, home office, beleza, mas você acha que tá afetando mentalmente e até espiritualmente? De novo, né? Vamos resgatar o contexto em que nós estamos, né? De um distanciamento social, de uma supressão, de uma extinção das atividades de lazer, de prazer que a gente tinha, de comunidade, de viver isso aqui, né? Nós que gostamos, né? Estamos inseridos dentro desse contexto, do meu caso, dos pais, né? Dos filhos estarem fora de um contexto escolar que a sociabilização ela é sensacional, ela é necessária, ela é precisa. Então você começa a ficar mais retido dentro de casa. O caos que se instala realmente por você ter que manejar o tempo inteiro, intencionalmente, o tempo de trabalho, o tempo pessoal, a demanda que surge ali no meio. Você tem que ser flexível até um ponto. Isso realmente demanda uma energia maior. Particularmente, eu tenho tido realmente, junto com a Mayara, se posso falar por ela, um cansaço mental assim que nós não tínhamos experimentado ainda. E esse cansaço mental, né, em decorrência disso tudo, em que pese a gente buscar meios, né, para desopilar. Então você tem a possibilidade de assistir um bom filme,
né? Possibilidade Boa de fazer série. um exercício físico em casa, uma boa série, né? Se bem cá entre nós, com 2 filhas, uma acordando de hora em hora igual a telecena, Sério, é complicado. eu com a Mayara, a gente consegue assistir 5, 10 minutos de um filme na sexta-feira, né? Ou no sábado, que seja. Mas você precisa ter esses mecanismos para distrair um pouco a tua mente, trabalhar um pouco esse equilíbrio, né? Porque gera um cansaço mental, gera uma sobrecarga. E de novo eu vou para o mundo, para o universo feminino, né? Você que é mãe, aí eu tenho essa situação em casa, a mulher tem uma sobrecarga mental até maior do que a do homem, maior do que a do homem. Não que as atividades de casa sejam só da mulher, mas não tem jeito, Diego. A criança pequena demanda mais da mãe do que realmente do pai. É absurdo, a gente já fez testes em que os dois estão disponíveis. Ela vai na mãe. Mãe, pega uma água para mim, mas por que seu pai não pode ajudar? Os dois estão disponíveis. Então, isso é um assunto para um profissional da área que não sou eu, em que pese a gente ter proatividade e participar desses momentos. Mas isso gera uma sobrecarga mental. E aí você como parceiro, né, sobrecarregado mentalmente, enxergando a tua parceira também sobrecarregada mentalmente, tem que ter uma ajuda mútua, um desopilar ali, uma vertente possível para você realmente trazer esse equilíbrio. A gente tem conseguido equilibrar melhor agora, né, depois dessa adaptação toda. E o perigo do cansaço mental é uma tendência, né, estou falando de um modo geral, a afetar também a tua prática espiritual, né, sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra, de devocional, de meditação. Isso tem também tendência com o cansaço mental a ter uma diminuição. Isso é um perigo, nós precisamos sempre estar alertas, atentos, né, para que realmente o nosso caminhar continue sendo na dependência de Deus, levar os nossos pensamentos, as nossas cargas, né, o nosso fardo todo, jogar sobre Deus, porque Ele promete nos ajudar a carregar. E a gente tem experimentado quando a gente faz isso com mais força, com busca, realmente com intercessão, isso Deus tem trazido um refrigério que em palavras eu não vou conseguir traduzir, mas em sensação, em sentimento é demais, é aliviante, é confortante. Então esse é o perigo realmente desse tempo todo que a gente está vivendo, mas de novo, né, não é só do pai, da mãe, é teu, né, é do Josué, né, é de outros amigos tantos que a gente tem, tá todo mundo nessa situação de cansaço, né? Você vê todo mundo, você vai ao supermercado porque você precisa ir com todos os protocolos de segurança, mas você vê, não dá, todo mundo ali meio, né? A tensão tá no ar. A tensão tá no ar. Essa tensão ela passa, não tem jeito. Não tem jeito. Então tem essa sobrecarga. Muito obrigado, mano. E eu quero que você corte pra 2 ali, ó, e manda um recado pra quem tá trabalhando agora. Talvez 11, deixa eu ver, 11h30, a gente tá 11h30. Corta pra 2 ali e manda um beijo pra esse pessoal. Como que a gente pode encerrar aí? Primeiro, agradecer essa oportunidade, né? Como de início eu queria ter podido contribuir, espero ter podido contribuir de alguma forma, né? Com as experiências aí, trazendo os nossos relatos, né? E dizer que o tempo, ele é igual para todo mundo, mas o que e como nós gerenciamos o nosso tempo, isso pode ser diferente, né? Realmente nós estamos em um tempo de exceção, um tempo de calamidade pública, onde os relacionamentos, né, estão mais distantes, presenciais. Temos que buscar os relacionamentos virtuais na medida do possível, sempre com os nossos próximos, com os nossos familiares, né, abraçar esse nosso nicho mais próximo, ser força um do outro. E com relação ao teu trabalho, olha, se de repente você está passando por uma dificuldade, lembre-se, troca uma ideia com o teu gestor. Fale com ele, converse com ele. É tempo também em que eu tenho uma esperança muito grande que a gente saia fortalecido dessa pandemia e um pouco mais com atitude de empatia, de compaixão, de misericórdia, de amor ao próximo. Então isso a começar em mim, a começar em você. Converse, não esmoreça, organize, tenha sua disciplina, tenha a distinção do seu tempo. Não deixe de relacionar,
né? Tem os momentos prazerosos de lazer que nós temos a disponibilidade aí. E eu creio que logo mais, se Deus quiser, estaremos todos numa condição normal de temperatura e pressão e vocês vão poder comentar e viver aqui com a gente que foi bom, que o home office tem sido bom dentro dessa premissa do equilíbrio da vida com qualidade. Você ouviu o mestre do home office, Rodrigão. Valeu, mano. Tamo junto. Pra você encontrar esse cara aqui, ó, no Instagram, ó, Rodrigo_Scherrer. SCHERRER. Nome de rico, tá com a gente, Rodrigueira. Tamo junto, mais um Homecast. Valeu.